Espírito Santo, ensina-me a perdoar quando meu coração está ferido e descansar na presença de Deus. Existem momentos em que o coração não escolhe endurecer. Ele endurece para sobreviver. Não porque é frio, mas porque foi ferido demais. Não porque não quer amar, mas porque amar doeu mais do que deveria. E então, sem que você perceba, algo se fecha dentro de você. Um portão invisível se levanta entre o que você sente e o que você mostra. Você continua falando com Deus, cantando, sorrindo, mas uma parte sua já não se expõe mais, já não confia, já não entrega. Não porque perdeu a fé, mas porque perdeu segurança. Esse fechamento interno não é sinal de fraqueza, é sinal de trauma. É a forma que o corpo encontra para evitar sentir de novo o que um dia quase o destruiu. Quem olha de fora pode pensar que está tudo bem, mas quem sente por dentro sabe que algo se perdeu no caminho. A alma não repousa, a mente não silencia. E o coração só quer evitar mais dor. É aqui que começa a jornada do Espírito Santo, não com cobrança, mas com compaixão, não com urgência, mas com cuidado. Ele não invade as portas que você trancou para se proteger. Ele se senta do lado de fora e espera. Ele observa seus silêncios. Ele escuta seus pensamentos mais engessados. Ele vê sua tentativa diária de seguir em frente, mesmo com o peito fechado. E com ternura, ele começa a sussurrar: "Eu estou aqui." O Espírito Santo não força a cura. Ele gera espaço, ele cria clima. Ele traz luz suave para que você enxergue sem se assustar. Ele te ajuda a perceber que aquele fechamento que um dia te salvou, agora te aprisiona. Ele mostra que o muro que te protegeu, agora te isola. Que a casca que te defendeu, agora te impede de sentir. Mas ele não te culpa por isso. Pelo contrário, ele honra a sua dor. Ele valida a sua reação. Ele entende que tudo isso foi uma forma de continuar vivo, de manter o mínimo de estabilidade, de não colapsar. E é por isso que ele não vem com exigências, mas com presença. Ele entra na sua rotina sutilmente, num louvor que te toca diferente, num versículo que queima devagar, numa oração em que, sem saber porquê, você se cala e chora. É ele abrindo uma fresta na armadura. É ele dizendo sem palavras: você não precisa mais se defender de tudo. Muitos tentam curar o coração forçando perdão, forçando entrega, forçando reconciliação. Mas o Espírito começa por outro caminho. Ele começa te ajudando a descansar. Porque só quem descansa consegue abrir o peito sem medo. Só quem sente segurança consegue desmontar as defesas. Só quem se sente amado sem condição consegue baixar a guarda. E aos poucos, quase sem você notar, ele te leva para esse lugar de confiança, onde você aprende que não precisa ser forte o tempo todo, onde você pode ser inteiro, inclusive nas partes quebradas, onde você entende que Deus não quer apenas curar o que te machucou. Ele quer te mostrar que você não precisa mais viver como quem está sob ataque constante. Quando o coração se fecha, ele sobrevive, mas não vive. Ele resiste, mas não sente. Ele carrega, mas não se entrega. E Deus não quer apenas te ver caminhando. Ele quer te ver leve, livre, restaurado. Esse é o ponto de partida. Antes de falar em perdão, antes de pedir que você descanse, Deus quer tocar nesse lugar onde tudo travou. Não para te julgar, mas para te libertar. Não para te empurrar, mas para te conduzir com ternura. Não para exigir entrega, mas para te mostrar que já está tudo bem, que agora é seguro abrir. Porque quando o Espírito Santo entra, ele não exige acesso, ele conquista, ele permanece, ele cura. A exaustão emocional de quem carrega mágoa em silêncio. Há um cansaço que não se vê nos olhos, nem se nota na postura. Um cansaço que mora por dentro, onde ninguém enxerga. Um desgaste silencioso que se instala na alma de quem tenta seguir com o coração ferido, mas não consegue falar sobre isso. E não é porque não há confiança nas pessoas, é porque a dor já ficou antiga, já foi empurrada para um canto, já foi racionalizada. Você diz a si mesmo que perdoou, diz que não sente mais, diz que está tudo bem.
mas seu corpo ainda reage, sua mente ainda se defende, sua alma ainda sangra, mesmo sem mostrar. Carregar uma mágoa sem expressar é como segurar uma pedra dentro do peito enquanto tenta parecer leve. Você se torna funcional, mas não inteiro. Produtivo, mas não presente. Você ora, serve, ajuda, sorri. Mas algo sempre te esgota. Um peso sem nome. Um cansaço que não passa com descanso físico. Porque não é o corpo que está cansado. É a emoção represada que não tem para onde ir. O Espírito Santo conhece essa exaustão. Ele sabe o quanto você já tentou explicar para si mesmo que aquilo não te afeta mais. Ele sabe que, por trás da sua força, existe um lugar emocional que nunca foi ouvido de verdade, que nunca recebeu permissão para desabar. E é exatamente por isso que ele não chega exigindo mais força. Ele chega oferecendo alívio, porque só quem carrega demais entende o valor de alguém que diga: pode soltar. Às vezes, a mágoa continua ali, não porque você quer guardá-la, mas porque ela nunca teve para onde ir. Você engoliu as lágrimas, guardou os gritos, reprimiu o confronto, evitou o escândalo e pagou o preço da paz aparente. Mas a alma sabe o que foi reprimido. O coração sabe o que ficou atravessado. E enquanto você não visita esse lugar com Deus, enquanto não derrama isso na presença dele, a exaustão não vai embora. Porque a energia que deveria ser usada para viver está sendo usada para manter a dor sob controle. Muitos confundem fé com silêncio emocional. Acham que crer é não sentir, que confiar é ignorar, que perdoar é esquecer. Mas o Espírito Santo nos ensina que fé verdadeira começa com verdade emocional, que não se pode curar o que ainda é negado, que não se pode descansar carregando o que ainda pesa. E ele começa a te conduzir por esse caminho onde você finalmente é ouvido sem julgamentos, onde você pode chorar sem precisar explicar, onde você pode sentir sem ser condenado. Esse cansaço da mágoa escondida começa a ser vencido quando você dá nome ao que te fere. Quando você deixa o Espírito trazer à tona aquilo que você trancou para continuar funcionando. Quando você entende que a cura não vem da negação, mas da exposição segura. Que o descanso não virá do tempo, mas da entrega. E então, nesse lugar íntimo com Deus, começa a acontecer algo que nenhum esforço humano pode produzir. Você para de lutar para esquecer e começa a se permitir sentir, não para se afogar, mas para ser curado. Você reconhece que está cansado. E no exato momento em que admite isso, o Espírito começa a te renovar, porque ele não espera que você vença tudo sozinho. Ele espera que você diga: estou exausto. E então, com a suavidade de quem conhece cada camada da sua alma, ele começa a retirar camada por camada o peso que te impede de descansar. O Espírito Santo não apressa feridas, ele cria abrigo primeiro. Há uma ansiedade sutil que nasce no coração de quem quer se curar logo. Um desejo legítimo de não sentir mais dor, de deixar o passado para trás, de voltar a respirar leve. Mas quando a ferida ainda está aberta, tentar apressar o processo é como caminhar com os pés descalços sobre cacos. É impossível não se machucar mais. E o Espírito Santo, que conhece cada camada da sua alma, nunca inicia a cura pela exigência. Ele começa pela segurança. Antes de tratar a dor, ele trata o ambiente. Antes de pedir que você abra o coração, ele mostra que não vai feri-lo. Antes de mexer naquilo que está escondido, ele prova que sua presença é refúgio, não ameaça. Ele cria abrigo, porque toda dor precisa de um lugar seguro para cicatrizar. Sem segurança emocional e espiritual, o perdão se torna um fardo. A cura vira um campo de batalha, e o descanso parece inalcançável. É por isso que o Espírito de Deus trabalha em silêncio nas profundezas da alma, criando um ambiente onde você não precisa fingir mais nada, onde não é necessário parecer forte, onde a máscara da espiritualidade perfeita pode cair sem medo. Ele não te chama para performar, mas para repousar, para deixar que ele cuide, para confiar no processo, mesmo quando não entende o tempo.
Muitos acreditam que a fé verdadeira exige que você diga, já perdoei, mesmo quando ainda está quebrado por dentro. Mas o Espírito Santo não se impressiona com declarações apressadas. Ele vê o que os outros não veem. Ele sabe quando a sua tentativa de perdão nasceu da pressão e não da transformação. E com ternura, ele te conduz de volta ao começo, não para te envergonhar, mas para te reconstruir. O abrigo que ele cria não é feito de respostas prontas, mas de presença constante. Ele é o Deus que se assenta ao lado da dor antes de tentar removê-la. O Deus que ouve o lamento antes de apontar a saída. O Deus que oferece descanso antes de exigir qualquer passo. E é nesse lugar sagrado que a mágoa começa a perder sua força. Não porque foi negada, mas porque foi acolhida. Quando você entende que não precisa correr para se curar, algo muda. A alma relaxa. O coração começa a bater diferente. E lentamente, você permite que o Espírito entre exatamente onde mais dói. Ele não vem com pressa, vem com compaixão, vem com sabedoria, vem com paciência eterna, porque ele sabe que não se cura uma alma apressando seus processos, cura-se amando o tempo dela. E nesse amor, nesse abrigo, nesse cuidado que não exige perfeição, o milagre acontece, sem alarde, sem espetáculo, apenas com o toque suave do Espírito dizendo, você está seguro aqui, pode deixar que eu cuido. Quando a culpa distorce o direito de sentir dor. Há uma guerra silenciosa, que muitas vezes acontece dentro de quem busca viver a fé com sinceridade. É a culpa por sentir dor. Uma dor legítima, um sofrimento real, mas que é sufocado por vozes internas que sussurram ou gritam que você deveria estar bem, que se confia em Deus não pode ficar assim, que perdoar é não se abalar, que sentir raiva é sinal de fraqueza espiritual. E então, sem perceber, você começa a duvidar até do seu próprio sofrimento. Esse tipo de culpa é como uma névoa espessa que confunde o que é emocionalmente verdadeiro com o que é espiritualmente esperado. Ela paralisa, porque faz você se sentir errado, não só pelo que viveu, mas pelo que sente. Ela acusa, como você ainda chora por isso? Ou, se realmente tivesse fé, já teria superado. E assim, o coração que precisava de acolhimento acaba se recolhendo ainda mais, tentando silenciar a dor para provar que é forte. Mas o Espírito Santo nunca exige que você negue o que sente. Ele não mede sua fé pela ausência de lágrimas, nem sua maturidade pela velocidade do seu perdão. Ele conhece as camadas profundas do trauma, os labirintos da memória, as marcas invisíveis que ainda doem mesmo anos depois. Ele sabe que há dores que não passam com frases prontas e que há perdões que não se firmam na superfície. Por isso, ele não apressa. Ele ilumina. Ele vem com luz mansa, não para expor, mas para revelar onde a culpa distorceu sua humanidade. Onde você aprendeu a engolir lágrimas para parecer forte. Onde confundiu santidade com insensibilidade emocional. Onde tentou ser o que os outros esperavam, ao invés de permitir que Deus te restaurasse de dentro para fora. E nesse processo de revelação, ele começa a libertar. Primeiro, devolvendo a você o direito de sentir. Depois, mostrando que a dor não é pecado, que o trauma não é fraqueza, que sentir raiva, tristeza ou revolta por uma ferida não significa que você está longe de Deus. Muitas vezes, é justamente aí que Ele está mais perto. A cura começa quando você se permite olhar para a sua dor sem se condenar por ela. Quando para de fingir que está tudo bem e começa a dizer ao Espírito, aqui ainda dói. E ele responde não com reprovação, mas com consolo. Não com julgamento, mas com presença. Porque a verdade é que só há cura verdadeira quando há espaço seguro para sentir. O perdão só é verdadeiro quando nasce em um coração que não está mais sendo sufocado pela culpa. A paz só é duradoura quando a alma aprende que não precisa esconder sua vulnerabilidade de Deus. E o descanso só vem quando você entende que não precisa mais lutar para provar nada, nem para si mesmo, nem para os outros, nem para o céu. Você pode sentir, pode doer,
pode não estar pronto. E mesmo assim, o Espírito permanece com você, porque ele não se assusta com suas feridas. Ele as conhece melhor do que ninguém. E está disposto a curar cada uma, no tempo dele, com o amor dele, na profundidade que só ele alcança. O perdão que falha quando nasce da obrigação. Há um tipo de perdão que não liberta, só adia a dor. Ele nasce da pressão, do dever espiritual, do medo de decepcionar Deus ou as pessoas. É o perdão pronunciado pela boca, enquanto o coração continua fechado. A frase está certa, a postura parece santa, mas por dentro a ferida permanece latejando. Esse é o perdão que falha, porque não nasce da obra do Espírito, nasce da obrigação. E tudo o que nasce da obrigação pode até organizar a aparência, mas não transforma a raiz. Você diz, eu te perdoo, mas evita o assunto. Você afirma, já passou, mas a memória ainda sangra. Você participa do culto, ora, canta, mas quando o nome daquela pessoa surge, o corpo reage primeiro que a fé. O estômago aperta, a mente se arma, o coração endurece. É sinal de que o perdão não fluiu, foi apenas decretado para cumprir uma expectativa. A obrigação tenta apressar processos que o Espírito conduz com sabedoria. Obrigar é forçar a alma a pular etapas de lamento, reconhecimento, validação e entrega. Sem lamento, a dor não encontra saída. Sem reconhecimento, a verdade fica aprisionada. Sem validação, a emoção se sente traída. Sem entrega, o peso não sai das mãos. Por isso o perdão obrigatório produz um efeito colateral cruel. Ele cala a dor, mas não a cura. A alma aprende a repetir palavras corretas enquanto perde sensibilidade. E o coração, sem perceber, começa a desconfiar da própria fé, como se a fé fosse inimiga do que sente. Não é. A fé verdadeira não nega a realidade da ferida, ela a leva para a presença de Deus até que a presença redesenhe o significado da memória. O perdão que dá certo nasce quando a verdade encontra um lugar seguro para ser dita. O Espírito Santo cria esse lugar. Ele não pede que você negue o que aconteceu, ele ensina você a caminhar com isso até que a cruz dê um novo destino à lembrança. Perdoar não é declarar que o mal foi bem, não é relativizar a injustiça, não é romantizar o que destruiu, é retirar do seu peito o direito de fazer justiça com as próprias mãos e devolvê-lo a Deus. A obrigação tenta apertar esse gatilho cedo demais, como se um comando interno pudesse acalmar um coração que ainda não foi consolado. O Espírito faz ao contrário. Primeiro consola, depois conduz. Primeiro abraça, depois ensina. Primeiro seca as lágrimas, depois aponta o caminho. Há também uma armadilha comum. Confundir, evitar com perdoar. Evitar é desviar do estímulo para sobreviver. Perdoar é encarar a lembrança com um novo significado. Evitar precisa de fuga. Perdoar precisa de presença. A obrigação produz fuga disfarçada de maturidade. A obra do Espírito produz presença carregada de paz. Você sabe que o perdão está amadurecendo não quando a memória some, mas quando a memória perde o veneno. Quando lembrar não provoca colapso, apenas compaixão. Quando o corpo já não se arma, a mente já não constrói defesas, e o coração, em vez de se fechar, ora. O caminho que transforma a obrigação em perdão real passa por 4 movimentos interiores que o Espírito orquestra com ternura. Primeiro, ele te permite nomear a ferida com honestidade diante de Deus, sem vergonha do que sente. A verdade dita no altar não aumenta a dor, abre a porta da cura. Depois, ele valida sua humanidade. Você pode chorar, pode se indignar, pode reconhecer o dano. O salmista fez isso muitas vezes, e Deus chamou isso de oração. Em seguida, ele te leva a trocar o controle pelo descanso. Você solta a necessidade de ter explicações e entrega seu porquê ao cuidado do Pai. E, por fim, ele reorienta a sua vontade, não para a vingança, mas para a reconciliação possível, ainda que a reconciliação seja apenas interna, entre sua memória e a paz. Em cada passo, não há pressa, há presença.
Não há performance, há verdade. Não há escravidão da obrigação. A liberdade de quem está sendo refeito por dentro. Talvez você tenha dito que perdoou porque era o que todos esperavam. Talvez tenha se pressionado porque achou que era isso que demonstraria maturidade espiritual. Talvez tenha confundido cansaço com libertação. Hoje o Espírito Santo te convida a descansar dessa exigência. Não para abandonar o perdão, mas para permitir que ele nasça do lugar certo. O perdão verdadeiro não é um decreto solitário. É um fruto que nasce de uma árvore que encontrou raízes novas. Ele surge quando o coração toca a misericórdia que recebeu de Deus e, tocado por ela, escolhe soltar o peso. Não como quem apaga a história, mas como quem deixa a história ser redimida. Perdoar por obrigação mantém você prisioneiro da imagem de quem venceu, sem te dar a vitória real. Perdoar no espírito torna você livre, mesmo que o outro nunca mude. A obrigação produz pessoas bem comportadas por fora e amargas por dentro. O espírito produz gente curada, que ama sem negar a verdade, que ora sem negar a dor, que segue sem carregar correntes. A obrigação coloca um ponto final antes da frase terminar. O espírito escreve um novo parágrafo na mesma página e, com mãos firmes e afetuosas, transforma a narrativa. Se o seu perdão falhou, não é o fim da história. Significa que seu coração pediu mais cuidado do que você estava permitindo. Significa que suas lágrimas ainda precisavam ser recolhidas. Significa que sua alma não encontrou abrigo suficiente para confiar. Hoje, você pode começar de um jeito diferente. Não diga, eu preciso perdoar, como quem se cobra. Diga, Espírito Santo, fica comigo enquanto eu aprendo a soltar. Não se força um fruto, cultiva-se o solo. O amor que te alcançou é o mesmo que, paciente, rega a semente. E quando essa semente romper, você reconhecerá. A memória ainda existe, mas o peso se foi. A história ainda é real, mas a ferida não manda mais em você. A lembrança volta, mas quem decide agora é a paz. O medo oculto de soltar a dor e perder o controle. Existe um medo que poucos admitem, mas quase todos conhecem. O medo de soltar a dor e sentir que, junto com ela, você perde o controle da própria história. A ferida dói, mas ela também explica. Ela organiza lembranças. Ela cria uma narrativa onde você sabe quem errou, quem feriu, quem deve. E, de algum modo, segurar essa dor parece manter você de pé. Se soltar quem você se torna. Como seguir sem essa força tensa que sustenta o peito com razão e cautela. O coração ferido aprende a se proteger, e a proteção vira hábito. O hábito vira identidade. A identidade se confunde com a ferida. E o medo sussurra que perdoar é desarmar-se diante do que um dia te machucou. Esse medo não nasce da maldade, nasce da lógica de sobrevivência. A mente associa dor a perigo e constrói muros para evitar novas quedas. Esses muros parecem prudência, mas muitas vezes são prisões. Você deixa de se expor, evita conversas, reduz pontes, olha o mundo com atenção exagerada, interpretando sinais, prevendo ataques, antecipando perdas. O corpo aprende o roteiro do alerta. O coração não descansa. A alma vive apertada. E ainda assim, há uma sensação de segurança por trás do controle. Pelo menos do lado de dentro, nada surpreende. O Espírito Santo não despreza essa lógica. Ele sabe por que você ergueu cada tijolo. Ele conhece cada noite em que a vigilância impediu um colapso maior. Ele valida o esforço, a coragem, os recursos improvisados que impediram a queda. Depois, com ternura, ele mostra o custo. O mesmo sistema que te protegeu impede agora a chegada do consolo. A mesma estrutura que te manteve vivo já não te deixa viver. A ferida protegeu, mas agora governa. E quem governa a dor decide o tamanho da sua esperança. Soltar a dor não é dizer que nada aconteceu. Não é relativizar a injustiça. Não é deixar o agressor sem responsabilidade. Soltar a dor é tirar o comando da memória da mão do trauma e devolver ao governo de Deus. É permitir que a história exista sem ditar o seu amanhã.
É reconhecer que segurar a corda do controle alimenta a queimadura nas mãos, e mesmo assim a corda não responde. O controle não cura, o controle cansa. O controle te faz refém do que você mais teme. Há um momento em que o Espírito Santo convida você a experimentar um tipo diferente de segurança. Não a segurança de vigiar todos os cantos, mas a segurança de descansar nos braços de quem vigia por você. Isso não acontece por teoria, acontece por confiança aprendida no secreto. Acontece quando você se permite dizer com honestidade: tenho medo de soltar, tenho medo de me tornar vulnerável de novo, tenho medo de que o perdão apague meus limites. E ele responde com sabedoria: o perdão não apaga limites, ele os fortalece. O perdão não enfraquece sua dignidade, ele a resgata. O perdão não devolve poder ao ofensor, ele devolve o governo do seu coração ao Pai. Muitos acreditam que controlar a dor é a única forma de impedir novas feridas. Mas o controle não ensina discernimento. Quem ensina discernimento é a paz, é a presença, é a lucidez que nasce quando o peso sai do peito e a mente respira com clareza. Enquanto a mágoa é guardada, toda decisão passa pelo filtro da defesa. Quando a mágoa é entregue, a decisão passa pelo conselho do Espírito. Ele guia sem ruído, ilumina sem atropelar, orienta sem empurrar. A paz de Deus guarda a mente e o coração, e esse é o guardião que o controle jamais conseguiu ser. Soltar a dor também confronta o medo mais profundo, o medo de perder a versão de si mesmo que nasceu na crise. Durante muito tempo, você foi o sobrevivente, o que aguenta, o que não se deixa enganar, o que vê o que os outros não veem. Soltar a dor parece ameaçar essa postura que te manteve firme, mas o Espírito te chama para algo maior que sobreviver. Ele te convida a viver. A força verdadeira não está em manter a guarda sempre levantada. A força verdadeira está em baixar a guarda na presença certa e recuperar a capacidade de amar sem se auto-abandonar. A palavra ensina a derramar o coração diante de Deus. Derramar é o oposto de reter. Quem derrama não desperdiça, confia. Quem derrama aprende que o altar suporta pesos que a alma não consegue carregar sozinha. Quando você começa a entregar, algo muda no corpo. A respiração aprofunda. O peito encontra espaço. O olhar ganha suavidade. A memória não some, mas perde o veneno. Você deixa de revisitar cenas buscando justiça imediata e passa a lembrar como quem apresenta ao Pai a parte frágil da própria história. E ali, no encontro, ele reescreve, não apaga, redime. Talvez você se pergunte como soltar sem cair. O Espírito conduz por passos pequenos e firmes. Primeiro, ele te chama a reconhecer que o controle não está funcionando. Depois, ele te convida a nomear o medo real. Medo de ser ferido de novo, de parecer ingênuo, de perder fronteiras. Em seguida, ele te mostra que descanso e limites andam juntos. Descanso em Deus, limites claros com pessoas. Por fim, ele te lembra que a sua identidade não é a da pessoa ferida que precisa se manter alerta, e sim a de filho amado, guardado, conduzido pelo pastor que não cochila. Soltar a dor é um ato de fé, é a escolha de transferir a guarda. É decidir que o coração não será governado por ameaças passadas, mas pela presença que acompanha. É colocar nas mãos de Deus o que as suas mãos não souberam resolver. E, surpreendentemente, quando essa entrega acontece, o controle que se perde é substituído por algo mais sólido. Você não está mais no comando da ferida. Você está no cuidado do Pai. No começo parecerá estranho viver sem a atenção que sempre te protegeu. O silêncio vai parecer grande. As defesas vão tentar voltar. Mas a cada respiração na presença, a cada oração sincera, a cada versículo que encontra morada, a paz vai crescendo por dentro. Você aprenderá a dizer não com serenidade, a dizer sim com liberdade, a se afastar quando é necessário, a se aproximar quando é seguro. O perdão não te deixará exposto, o perdão te deixará inteiro. O medo de soltar a dor te manteve de pé em tempos difíceis. Honre o que te sustentou.
Depois, permita que o Espírito te leve a um sustento melhor. Onde a vigilância dá lugar à vigilância de Deus. Onde a tensão dá lugar ao descanso. Onde a identidade não nasce da ferida, mas do amor que permanece. E quando esse amor governa, o controle deixa de ser escudo. Ele se torna desnecessário, porque a paz passou a guardar o que o controle nunca conseguiu proteger. Quando Deus começa a curar onde você aprendeu a se defender. Há lugares dentro de você que foram construídos para resistir. Não nasceram do pecado, nasceram do susto. Foram erguidos na pressa, no dia em que a confiança desabou, no momento em que a palavra falhou, na noite em que ninguém atendeu o seu choro. Ali você aprendeu a se defender. Aprendeu a dizer pouco para não ser usado. Aprendeu a sorrir para não ser questionado. Aprendeu a antecipar cenários para não ser pego de surpresa. E essa engenharia emocional, que um dia te impediu de quebrar, transformou a alma num terreno de trincheiras. Você ora, mas com vigilância. Você ama, mas com freio. Você se aproxima, mas com saída planejada. Você se protege tão bem que, sem perceber, também se prende. O Espírito Santo conhece exatamente esses corredores estreitos, onde a mente monta guardas e o coração vigia portas. Ele não derruba suas defesas com violência. Ele não chama de fraqueza o que nasceu para te manter em pé. Ele honra a coragem que você teve em tempos escuros. Depois, com delicadeza, mostra o preço. Porque onde a defesa é soberana, a presença tem pouco espaço. Onde o medo administra o fluxo, a paz fica esperando autorização. Onde o controle dita as rotas, a graça não tem por onde circular. A cura de Deus começa quando você ouve a voz que atravessa suas barreiras sem forçar, apenas convidando. Deixa-me entrar justamente aí. Deus não inicia a restauração pela fachada mais bonita da casa. Ele começa pelas paredes internas, onde a umidade do trauma fez morada. Ele toca as crenças silenciosas que você nunca disse em voz alta, mas repete para si mesmo todos os dias. Crenças como: ninguém fica por muito tempo. Se eu mostrar vulnerabilidade, serei descartado. Se eu confiar, vou pagar caro. E quando ele toca essas sentenças, acontece algo que o discurso religioso não alcança. A verdade bíblica não chega como argumento, chega como presença. Você lê um salmo que já conhecia e, de repente, encontra um sentido novo. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Não é poesia, é arquitetura espiritual. O Espírito usa a palavra para reconfigurar alicerces. A cura onde você aprendeu a se defender não elimina limites. Pelo contrário, os clarifica. Limites saudáveis são fruto de segurança interior, não de desespero. Quem vive armado confunde parede com fronteira. A parede isola. A fronteira orienta. Deus não te chama a derrubar tudo. Te chama a distinguir o que foi construído pelo medo daquilo que pode permanecer como sabedoria. Onde o medo ergueu muralhas, a graça abre portões com fechadura. Onde o trauma controlou, o espírito estabelece vigilância em paz. Onde o corpo vivia tenso, a respiração encontra seu ritmo. Esse movimento tem passos que não parecem grandiosos, mas são decisivos. Primeiro, o espírito amplia a consciência. Você começa a perceber gatilhos antes invisíveis. Enxerga como uma frase acende alarmes antigos. Nota como sua mente faz atalhos que sempre terminam no mesmo lugar. Suspeita, fuga, endurecimento. Depois, ele te ensina a responder de outro modo. Você pratica a pausa. Em vez de levantar defesas, você ora em silêncio. Em vez de concluir, você pergunta. Em vez de fechar, você apresenta ao Pai a sensação crua. Estou me defendendo de novo porque tenho medo. Essa honestidade abre uma janela por onde entra vento novo. Com o tempo, os cenários que um dia exigiram armadura passam a ser atravessados com mansidão firme. Você continua atento, mas não tenso. Continua prudente, mas não desconfiado de tudo. Continua seletivo, mas não cínico. É a diferença entre vigiar por pânico e vigiar por amor. A alma aprende que segurança não é ausência de risco, é presença de Deus no caminho. E onde a presença governa,
As defesas deixam de ser chefes para se tornarem servas. Estão disponíveis, mas não mandam. Estão presentes, mas não definem. É comum que, nesse processo, memórias adormecidas despertem. Você pode sentir raivas antigas, uma tristeza que parecia encerrada, ou um choro que chega sem aviso. Não retroceda. É limpeza. O Espírito não está te desmontando para te expor. Está te reorganizando para te fortalecer. Ele reconta a história com você, de modo que as cenas mais duras deixem de ser o capítulo final e se tornem parte de um enredo redimido. A lembrança não some, mas perde o direito de ditar como você ama, escolhe, se entrega. A ferida não define mais quem você é, apenas conta de onde Deus te trouxe. Quando Deus cura onde você aprendeu a se defender, você volta a caber na própria vida. Os encontros deixam de ser arenas de risco e se tornam espaços de troca. A oração deixa de ser relatório tenso e vira descanso que sustenta. O corpo entende o recado e abaixa os ombros. O coração desaprende a linguagem do alarme e recupera a linguagem do louvor. A mente descansa do e se rende ao tu estás comigo. É a transição do salmo do medo para o salmo da confiança. Não é ingenuidade, é fé madura. Não é amnésia, é redenção consciente. Não é abrir mão da prudência, é entregar o trono da alma para a paz que excede entendimento. Isso repercute nos vínculos. Você passa a dizer sim com liberdade e não com serenidade. Aprende a manter distância sem ódio e a se aproximar sem servidão. Reconhece que algumas pontes não devem ser reconstruídas, mas aprende a atravessar a margem do perdão por dentro, ainda que o outro permaneça longe. Porque o perdão deixa de ser a chave para prender você ao ofensor e se torna a chave que abre a porta do quarto onde Deus te espera para repousar. Talvez você ainda sinta a mão no trinco, hesitando entre abrir e recuar. O Espírito não te acusa por isso. Ele permanece. Ele lembra que você não precisa mais lutar sozinho. Ele lembra que amor perfeito lança fora o medo, não porque remove todos os riscos, mas porque estabelece uma presença maior do que qualquer ameaça. E nessa presença, suas defesas se alinham com a verdade. O que era barricada vira limite claro. O que era rigidez vira firmeza mansa. O que era controle vira confiança. Hoje, no lugar exato onde você aprendeu a se defender, Deus te convida a ser cuidado. No corredor onde você ergueu sentinelas, Ele coloca consolo. Na porta onde você se sentava para vigiar, Ele te chama para a mesa. No chão que você riscava para não ser ultrapassado, Ele revela uma estrada. E enquanto você caminha, descobre que não perdeu o senso de proteção, ganhou um guardião. Não perdeu o discernimento, ganhou sabedoria. Não perdeu o controle, ganhou o governo do céu sobre o coração. Você não precisa desativar quem sobreviveu para acolher quem está sendo curado. Honre a história que te manteve. Depois permita que o Espírito escreva o próximo capítulo com letras de paz. Porque a cura de Deus não apaga o que você viveu, ela inaugura quem você pode ser a partir do amor que não falha. O descanso que só aparece quando a alma para de lutar. Há uma luta que não acontece do lado de fora, e sim no fundo do peito. É a batalha silenciosa de quem tenta consertar sozinho o que só Deus pode restaurar. Você planeja respostas, calcula movimentos, antecipa conversas, revisa cenas antigas como quem tenta reescrever o passado para que a dor pare de doer. A mente corre, o corpo tensiona, o coração vigia. Essa luta consome energia vital. Ela gasta em minutos o que a alma precisaria para atravessar dias. E sem perceber, você chama de prudência aquilo que já virou exaustão. O Espírito Santo te convida para outro caminho. Não o da passividade, mas o da confiança. Não o do abandono, mas o da entrega. O descanso começa quando a alma para de lutar para controlar o incontrolável e começa a confiar em quem governa o que você não alcança. Parar de lutar não significa desistir de curar. Significa mudar a estratégia. Enquanto você tenta vencer pelo esforço, o coração vive refém do resultado. Se o outro pedir perdão, você respira. Se a situação melhorar,
você dorme. Se a resposta vier, você acredita. E quando nada muda, o peito volta a apertar. O Espírito te ensina a viver invertendo a ordem. Primeiro repouso, depois decisão. Primeiro presença, depois ação. Primeiro o altar, depois a conversa. É o ritmo dos salmos. O salmista chora, lembra, entrega, repousa e só então caminha. Não é fuga da realidade, é ancoragem. Quem ancora primeiro, atravessa a maré sem se perder. O descanso que Deus propõe não depende do cenário externo. Ele nasce de uma certeza interna. Deus está aqui. Quando essa certeza ocupa espaço, a alma desarma o mecanismo do controle. Você continua responsável pelo que te cabe, mas deixa de tentar administrar o que pertence ao céu. Isso muda o corpo. A respiração se aprofunda. Os ombros descem. A mente ganha espaço entre um pensamento e outro. A memória ainda visita as mesmas cenas, mas chega com outra companhia. Onde antes você entrava sozinho, agora entra com o pastor que restaura a alma. Onde antes havia um corredor de culpa e medo, agora há um caminho de verdade e consolo. A alma só descansa quando aceita que não precisa provar nada para ser amada. Muitas lutas internas nascem da tentativa de demonstrar força. Você repete que está bem, segura lágrimas, acelera tarefas, preenche o dia para calar o que grita por dentro. O Espírito não te pede performance, ele te pede presença. Ele te chama para o quarto, para a cadeira de sempre, para a oração sem pressa. Ali, ele organiza por camadas. Primeiro consolo, depois clareza. Primeiro paz, depois direção. A paz não é prêmio por tarefas cumpridas. A paz é o ambiente onde Deus fala, corrige, guia e fortalece. Descansar também é aceitar limites. Quem tenta carregar tudo, quebra. Quem pretende resolver tudo, se culpa. Quem se responsabiliza por todos, se perde de si. O descanso é o reconhecimento humilde de que você é criatura, não criador. É saber dizer não sem culpa, dizer sim com inteireza, adiar o que não cabe hoje, priorizar o que traz vida. O Espírito Santo te educa nisso como um professor paciente. Ele aponta o excesso, realinha a agenda, expõe a raiz da pressa, revela a crença escondida de que tudo depende de você. Quando essa crença cai, a alma encontra solo firme. Existe um tipo de luta que se traveste de oração. É quando você ora como quem negocia, como quem pressiona, como quem tenta convencer Deus a agir no seu tempo. O Espírito transforma essa oração em encontro. Ele troca a ansiedade pela confiança. Ele te lembra que repousar não atrasa a promessa, apenas te torna capaz de recebê-la sem desmoronar. Ele recorda que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, e que o caminho até o cumprimento também é cuidado por Ele. Perto dele, o coração aprende a esperar com dignidade, esperar sem desistir, esperar sem se amargar, esperar sem transformar a espera em identidade. A alma para de lutar quando encontra linguagem para a dor. Quem não nomeia, controla. Quem nomeia, entrega. Dizer ao Senhor o que dói, o que teme, o que deseja, o que não entende, é abrir as mãos. O abrir das mãos é gesto de rendição e também de acolhimento. Quando as mãos se abrem, elas não apenas soltam o peso, elas ficam disponíveis para receber. É por isso que o descanso se torna porta de provisão. Quem descansa recebe direção limpa. Quem descansa reconhece atalhos perigosos. Quem descansa sente os avisos da consciência com mais nitidez. O descanso traz discernimento e o discernimento protege. Esse descanso não te torna indiferente. Pelo contrário, ele te torna mais presente. Sem o ruído da luta, você enxerga pessoas com mais compaixão, responde com mais sobriedade, decide com mais lucidez. Você deixa de reagir e passa a responder. Deixa de ser comandado por gatilhos e passa a ser guiado pelo Espírito. O perdão amadurece nesse ambiente, porque perdoar não é um salto cego, é um passo firme dado por quem descansou o suficiente para não confundir amor com submissão, paz com passividade, graça com ausência de limites. Descanso e limites andam juntos.
O descanso te devolve o centro, e do centro você escolhe com liberdade. Há dias em que o descanso precisará ser uma prática intencional. Você perceberá a mente correndo e escolherá parar. Perceberá o corpo tenso e escolherá respirar. Perceberá a conversa interna se inflamando e escolherá abrir a Bíblia mesmo sem vontade. O Espírito honrará cada gesto pequeno. Ele transforma atos simples em portas de encontro. Ele usa uma frase para realinhar a alma, uma canção para curar lembranças, um silêncio no meio do dia para reorientar o passo. O descanso é feito de micro-obediências que, somadas, constroem uma casa de paz dentro de você. Talvez você pergunte como descansar com contas, demandas e feridas abertas. O Espírito não te chama para um retiro impossível. Ele te chama para um ritmo possível. Entregue o que não cabe hoje. Faça com fidelidade o que cabe. Trate com verdade as relações que precisam de clareza. Separe momentos curtos de encontro real. Alimente a alma com a palavra como quem se alimenta para viver e não para cumprir dever. A presença de Deus não te retira da vida. Ela te devolve a vida com outra força. Quando a alma para de lutar, a história não apaga o que aconteceu, mas perde o poder de ditar seu amanhã. A dor não desaparece de uma vez, mas deixa de entrar em todas as conversas. Os olhos continuam atentos, mas o olhar não está armado. Você volta a dormir. Você volta a rir. Você volta a sonhar sem medo de acordar no meio da noite. E no íntimo, nasce uma convicção que não depende de prova. O pastor me guia, ainda que eu atravesse vales. Essa certeza é o leito do descanso. Hoje, no ponto exato em que a sua alma insiste em lutar, o Espírito te convida a pousar. Não é omissão, é confiança. Não é descuido, é fé madura. Coloque o que pesa nas mãos do Pai. Diga o nome do que dói. Confesse o que teme. Abra espaço para a presença habitar. E enquanto você repousa, Ele trabalha no que você não vê. O descanso que parecia distante está do lado de dentro, onde o governo de Deus encontra lugar. A alma que para de lutar descobre que nunca esteve sozinha. Descobre que havia braços prontos para sustentar, voz mansa para orientar, paz suficiente para guardar. A memória ferida que ainda comanda reações no presente. Há lembranças que não passam, apenas mudam de roupa. Não surgem como cenas nítidas, mas como impulsos rápidos, respostas automáticas, interpretações apressadas. Você entra numa conversa comum e, sem perceber, é a memória quem assume o volante. Alguém levanta a voz e seu corpo se arma. Alguém atrasa a resposta e sua mente conclui abandono. Alguém erra uma palavra e o peito dispara como se estivesse diante da mesma dor antiga. A memória ferida aprende a tocar alarmes antes de checar a realidade. Ela quer te proteger, mas termina governando. E governar é mais do que avisar. É decidir por você. Decide a emoção que sobe, a palavra que sai, a distância que você cria, o tom que fere para evitar ser ferido. O presente vira palco de um passado que ainda tem script ativo. O Espírito Santo conhece esse mecanismo com precisão. Ele sabe quando você não está reagindo ao agora, mas a um ontem que não foi curado. Ele sabe quando a voz da pessoa à sua frente é apenas gatilho da voz que te marcou. Sabe quando a sala onde você está se parece demais com a cena em que aprendeu a calar. É por isso que ele não te condena pela reação. Ele te convida à consciência, porque sem consciência, o passado governa. Com consciência, o passado aparece. E a presença de Deus o recoloca no lugar, não como autor da sua história, mas como capítulo redimido. A memória ferida não é inimiga. Ela é um mapa de sobrevivência que funcionou por um tempo. Mostra onde doeu, onde você se perdeu, onde precisou se defender. O problema não é lembrar, é permanecer preso ao modo de proteção que já não serve ao tempo de agora. Quando o Espírito ilumina, ele não apaga o mapa, ele o atualiza. Ele ensina sua alma a distinguir o que é alerta legítimo do que é eco do trauma. Ele te dá palavras para o que antes era só impulso. Eu não estou sendo rejeitado, estou sendo lembrado de quando fui. Com essa frase,
seu coração ganha segundos preciosos entre o gatilho e a resposta. E nesses segundos, o Espírito trabalha. A graça entra, a paz modula o tom, a verdade calibra o olhar. Esse trabalho é ao mesmo tempo espiritual e profundamente humano. O corpo guarda a memória. O ombro tensiona, o estômago contrai, a respiração encurta. A cura então também passa pelo corpo. O Espírito te ensina a respirar como quem ora, a relaxar como quem confia, a notar sinais e apresentá-los a Deus no instante em que surgem. Você aprende a dizer por dentro: Senhor, meu corpo está em alarme, guia-me na verdade. A verdade não nega o que houve, ela impede que o que houve defina o que acontece agora. Você passa a responder, não a reagir. A palavra oferece linguagem segura para essa travessia. Os salmos foram escritos por gente que lembrava. Eles nomeiam a angústia, pedem socorro, revisitam cenas, choram perdas. E, ao mesmo tempo, reorientam o coração. Por que te abates, ó minha alma? Espera em Deus. Não é autoajuda, é direção espiritual. É o gesto de colocar a memória diante de um Deus que sabe o que fazer com ela. Quando você ora com a Bíblia aberta, a lembrança que antes te engolia encontra fronteiras. Ela é vista, acolhida, atravessada e pouco a pouco deslocada do trono. Também é verdade que a memória ferida costuma construir narrativas fechadas. Sempre será assim. Ninguém fica. Se eu baixar a guarda, vou sofrer. O Espírito confronta o sempre, o ninguém, o si que te aprisiona. Ele introduz nuance, abre janelas, mostra exceções, aponta fidelidades de Deus que já aconteceram e que sua dor não conseguiu registrar. Você relembra livramentos que chamou de sorte, provisões que chamou de acaso, abraços que subestimou. Essa contabilidade da graça reequilibra a mente. Não apaga o que houve, mas devolve proporção. A memória deixa de ser tribunal unilateral e se torna testemunha dentro de um processo conduzido pelo juiz que ama. Há passos práticos que o Espírito inspira nesse caminho. Você aprende a fazer pausas santas em conversas difíceis. Aprende a pedir esclarecimento em vez de supor intenções. Aprende a escrever uma oração curta antes de responder à mensagem que disparou sua ansiedade. Aprende a combinar tempos de silêncio com tempos de verdade. Aprende a identificar pessoas e ambientes onde pode praticar vulnerabilidade com segurança. E, quando necessário, aprende a manter distância sem ódio, porque a cura da memória não obriga convivências que reabrem feridas. Limites são parte da paz. É possível que, no processo, você se decepcione consigo mesmo. Pensei que já tinha superado. Não transforme recaída em identidade. Cada vez que você percebe mais cedo, ora mais rápido, escolhe melhor. O passado perde centímetros de domínio. A cura raramente é um salto. É uma sequência de passos firmes no mesmo sentido. E o sentido é este: a memória servirá à vida, não comandará a vida. O Espírito te formará nisso com paciência de pai. Ele sabe o quanto custou chegar até aqui, sabe o quanto você quis acertar, sabe o quanto ainda treme. Por isso, ele não te apressa, ele te acompanha. Quando a memória deixa de comandar, a relação com o perdão muda. Você já não perdoa para provar superioridade, mas para interromper a corrente que te arrastava para as mesmas respostas. Perdoar se torna escolher um futuro que o passado não tem poder de sabotagem. Descansar na presença deixa de ser teoria porque o corpo aprende outra partitura. Você percebe que a conversa que antes terminava em tempestade, agora termina em oração. Que a lembrança que antes queimava, agora acende compaixão. Que o olhar que antes buscava perigo agora enxerga pessoas. O passado sempre existirá como memória, mas na presença de Deus, ele perde o título de comandante. O hoje ganha voz, o espírito ganha espaço e você ganha liberdade. Liberdade para ouvir sem filtros de suspeita, para falar sem armas, para amar sem se abandonar, para caminhar sem arrastar correntes. A memória continua a contar de onde você veio. A graça agora diz para onde você vai. O Espírito Santo reescrevendo a narrativa da sua dor. Toda dor conta uma história.
No começo, é uma história que parece ter apenas uma moral. Você foi ferido, você perdeu, você foi injustiçado. A mente registra a cena com nitidez. A emoção dá cor a cada detalhe. E a memória, para te proteger, repete o enredo até que ele pareça incontestável. Só que essa narrativa, mesmo quando verdadeira nos fatos, quase sempre está incompleta no sentido. Falta o capítulo da redenção. Falta a presença de Deus dentro da cena. Falta a mão do Espírito, que não apaga o que aconteceu, mas insere a graça onde só havia dor. É isso que o Espírito Santo faz quando encontra espaço. Ele reescreve a narrativa da sua dor. Não muda a data, não distorce o acontecimento, não inventa culpados ou inocentes. Ele muda a perspectiva, ele reorienta a câmera, ele desloca o foco do ferimento como destino para o ferimento, como lugar de encontro com Deus. Reescrever não é maquiar. Reescrever é revelar o que estava escondido pela névoa do trauma. Quando o Espírito te conduz de volta às memórias com cuidado e luz, você percebe detalhes que antes estavam encobertos. A força que você não sabia que tinha, as pessoas que Deus levantou em pequenos gestos, os sinais de preservação no meio do caos, os ainda assim que mantiveram sua história de pé. Você descobre que não foi apenas um capítulo de perda, foi também um capítulo de sustento. E sustento muda a moral da história. A dor deixa de ser a narradora onipotente e se torna personagem dentro de um enredo maior, regido pela fidelidade de Deus. Essa reescrita tem um ritmo próprio. Há dias em que o Espírito te leva a nomear o que aconteceu com exatidão, para que a verdade volte ao lugar. Outros, ele te convida a lamentar com profundidade, porque a lágrima legitima a ferida e abre a porta da cura. Em outros, ele te dá linguagem bíblica para reinterpretar o vivido. Você lê um salmo e percebe que a experiência humana de dor sempre esteve diante de Deus e sempre encontrou resposta na presença. O salmista não nega o vale, mas afirma: Tu estás comigo. Quando o Tu estás comigo entra na cena, a cena muda sem alterar um segundo do que ocorreu. A presença reescreve. O Espírito também confronta as conclusões absolutas que você tirou no dia da ferida. Conclusões que soam definitivas. Eu sempre serei assim. Ninguém é confiável. Amor é perigoso. Deus me deixou. Essas sentenças foram a melhor tentativa de proteger você quando tudo parecia desabar. Mas agora, sob a luz do Espírito, elas se revelam como molduras estreitas demais para a verdade. Deus não humilha a sua tentativa de sobreviver. Ele honra a sua coragem e propõe outra moldura. Ele apresenta evidências de cuidado que sua dor não conseguiu registrar. Aponta encontros providenciais, destaca caminhos que se abriram quando tudo dizia fim. Aos poucos, a mente se permite trocar sempre por às vezes, ninguém por alguns. Fui abandonado por, fui sustentado mesmo sem entender. Essas trocas de palavras não são cosmética, são alicerces novos para a alma. Na reescrita do Espírito, a lembrança deixa de ser ordem e passa a ser testemunho. Ela conta o que houve, mas aponta para quem esteve. Ela descreve a queda, mas destaca quem te levantou. Ela reconhece a injustiça, mas entrega a justiça ao juiz que vê em segredo. É assim que o perdão se torna viável, não porque a história ficou leve, mas porque a história ganhou o autor. Você não precisa mais controlar o roteiro, porque confia no escritor. Você não precisa mais fazer justiça com as próprias mãos, porque entregou o caso às mãos que julgam com verdade e misericórdia. Esse processo é também corporal e prático. Quando a narrativa muda, o corpo responde. O disparo que invadia sua fala começa a ceder. O tom que elevava sem aviso encontra freio. A vontade de vencer a discussão dá lugar ao desejo de honrar a paz. Você percebe que consegue escutar sem armar defesas, fazer perguntas sem tentar acusar, colocar limites sem ferir. A reescrita do Espírito não é apenas um entendimento novo, é uma possibilidade nova de existir. Você se movimenta diferente, porque a história que te movia por dentro mudou de gravidade.
Em alguns momentos, o Espírito te conduzirá a escrever literalmente. Colocar no papel a versão que a dor narrou e, ao lado, a versão que a presença está ensinando. O que você perdeu e o que Deus preservou. O que te feriu e o que o Espírito curou. O que desabou e o que permaneceu em pé. Essa prática simples dá contorno à obra invisível. Você enxerga por fora o que Deus está operando por dentro. E ao reler, encontra gratidão onde antes só havia peso. Gratidão não pelo mal, mas pela intervenção silenciosa que te manteve respirando quando não parecia possível continuar. Reescrever a narrativa não apaga a necessidade de limites ou de justiça humana quando ela é necessária. Pelo contrário, a nova narrativa te dá condições mais lúcidas de agir com sabedoria. Sem a névoa do ressentimento, você escolhe caminhos mais seguros, fala com mais clareza, decide com mais liberdade. A reescrita não te infantiliza, amadurece. Ela te retira da posição de refém do passado e te coloca na posição de guardião do coração, sob o pastoreio de Deus. Com o tempo, você perceberá que a mesma memória que antes acionava alarme, agora aciona intercessão. Onde você reagia, você ora. Onde você fechava, você apresenta ao Pai. Onde você se perdia no labirinto, você encontra uma porta. E atrás dessa porta, a mesa, há pão, há óleo, há paz. Você não se define mais pelo que fizeram com você, mas pelo que Deus está fazendo em você. E quando essa identidade se firma, a história inteira muda de tom. O capítulo da dor segue na biografia, porém marcado por uma linha que diz: aqui a graça entrou. Se hoje você teme voltar às cenas antigas, peça ao Espírito que segure a sua mão. Ele não te leva de volta para te afogar, ele te conduz para te resgatar. Ele reconta a história com você, até que o ponto final saia das mãos do trauma e volte para as mãos do autor da vida. E quando isso acontece, você entende que não precisa esquecer para ser livre. Você precisa lembrar do jeito certo, com Deus dentro da cena, com a verdade no centro, com a paz guardando o coração. Quando perdoar não muda o outro, mas muda tudo em você. Às vezes você espera que o perdão transforme a pessoa que feriu, que a consciência desperte, que a postura mude, que o pedido de desculpas chegue com sinceridade. Você imagina reconciliação, justiça, abraço, recomeço. Só que há histórias em que o outro não muda, não reconhece, não volta, não corrige, não aprende. E então o coração pergunta se vale a pena perdoar. Se o perdão não altera o outro, qual é o sentido? O Espírito Santo responde reorientando a direção do olhar. O perdão não foi dado para administrar o comportamento do outro. O perdão foi dado para libertar você da prisão da ofensa. É governo do coração, não controle do alheio. É ato de soberania espiritual sobre o espaço interno onde Deus escolheu habitar. Quando você retém a dívida, a alma se torna cobradora. Cada lembrança vira fatura. Cada detalhe vira prova. Você dorme revisando cenas. Acorda calculando respostas. Anda com uma planilha moral invisível, onde tudo precisa fechar. O problema é que essa contabilidade nunca fecha. O mal feito não se desfaz por reedição mental. A discussão perfeita não acontece. A frase que faltou não volta no tempo. A exigência de reparação vira laço no peito. E o laço aperta nos momentos mais improváveis. Você está em paz e uma palavra aciona o nó. Você sorri e um cheiro traz a cena. Você ora e um rosto atravessa o altar. O perdão, então, não é prêmio ao outro. É corte desse nó que impede o fluxo da vida. Perdoar não isenta responsabilidades civis, não cancela consequências naturais, não obriga convívio, não destrói limites. O Espírito Santo nunca troca paz por imprudência. Ele ensina a andar com mansidão firme. Você pode perdoar e manter distância. Pode perdoar e dizer não. Pode perdoar e encerrar ciclos. Pode perdoar e exigir justiça pelas vias corretas. O perdão opera no lugar onde nenhuma lei toca. Ele retira do seu peito a tarefa de punir. Devolve a Deus o direito de julgar. Liberta sua mente do tribunal que encena sessões infindas.
A justiça humana é necessária quando cabe. A justiça divina é inevitável sempre. Entre uma e outra, o perdão preserva você do veneno. O efeito do perdão real é primeiro fisiológico. O corpo que vivia em alerta aprende nova partitura. A respiração se aprofunda. O coração para de acelerar quando a memória toca. O estômago não fecha em defesa. O ombro desce. A mandíbula relaxa. O corpo devolve ao espírito um recado claro. A ameaça já não governa. O passado não manda nas glândulas nem nos impulsos. Você volta a habitar o presente com mais inteireza. A conversa que antes terminava em guerra, agora encontra saída. A mente percebe caminhos que a raiva não deixava ver. O sono volta. A fome organiza. A risada reaparece sem culpa. No plano da alma, o perdão devolve sua voz a você. Enquanto a ofensa manda, você fala a partir dela. Explica a partir dela. Ama a partir dela. Escolhe a partir dela. É como se um filtro invisível tingisse tudo com a cor da ferida. O perdão retira esse filtro e reposiciona a lente na presença de Deus. Você deixa de interpretar pessoas por semelhança com quem feriu. Deixa de impor sentenças preventivas a vínculos novos. Deixa de punir quem te ama por culpas que não são deles. A memória segue existindo, mas deixa de ser régua. E quando a régua muda, o mundo volta a ter proporção. No espírito, o perdão é a adoração. É colocar no altar um direito legítimo para honrar um Senhor absoluto. É escolher o governo de Deus sobre o governo do ressentimento. É dizer, com a vida, que a cruz não é só doutrina, é método. Assim como você foi perdoado, você perdoa. Não porque minimiza o mal, mas porque maximiza a graça. O salmista nos mostra esse caminho quando confessa, lamenta, entrega e termina em louvor. A sequência importa. Primeiro a verdade nua, depois a dor legitimada. Em seguida, a renúncia do trono de juiz. Por fim, a confiança no pastor. Esse ciclo, repetido quantas vezes forem necessárias, desata o coração. Pode haver dias em que tudo regrida. Você acorda bem e, à tarde, o veneno reaparece. Não transforme recaída em identidade. O perdão não é um botão definitivo. É uma decisão mantida em ambiente de presença. Cada vez que você escolhe a cruz em vez da cobrança, o sulco interno aprofunda na direção da liberdade. O espírito sustenta a decisão quando você a traz para o quarto secreto. Lá você nomeia, chora, entrega, consagra. Lá recebe instruções de limites e passos concretos. Lá aprende que paz não é passividade. Paz é força ancorada. Muitas vezes, o perdão abre espaço para a compaixão. Não a compaixão romântica que ignora o mal, mas a compaixão lúcida que enxerga a miséria do outro sem permitir que ela governe você. Você ora não para a pessoa voltar, mas para a pessoa acordar. Você não romantiza vínculos, mas intercede por destinos. A intercessão é sinal de que o veneno saiu. Quem ainda sangra não consegue pedir vida para quem feriu. Quando a oração aparece, é porque a cruz venceu o campo íntimo. Há também reconciliações impossíveis e relacionamentos que não devem retornar. Perdoar, nesses casos, é devolver dignidade a si, não reabrir portas perigosas. O Espírito Santo dirá com clareza. Ele não confunde misericórdia com exposição. Ele não chama a voltar onde há abuso de amor. Ele não exige que você firme paz onde não há arrependimento. Ele conduz a decisões que protegem sem endurecer, que resguardam sem envenenar, que afastam sem odiar. Esse equilíbrio é fruto do céu. Gera descanso no corpo e nitidez na consciência. Quando o perdão amadurece, a identidade muda de fonte. Você não é mais o ferido que luta para não esquecer o que fizeram. Você se torna o filho amado que escolhe não carregar o que não cura. A sua história não gira mais em torno da ofensa. Ela volta a girar em torno da presença. O futuro deixa de ser ameaçado por repetições. A criatividade volta. A gratidão encontra espaço. A esperança, que parecia ingênua, se torna sólida, porque não se baseia no outro mudar, mas em Deus permanecer. Talvez você diga que ainda não consegue. O Espírito sabe.
Ele não te pede que faça sozinho. Ele se oferece como força no meio da decisão. Hoje, peça a Ele a coragem para soltar a fatura que você guarda. Entregue os argumentos que voltam à noite. Coloque o nome que dói no altar. Diga com simplicidade que quer viver sem esse peso. E permaneça. A permanência é a casa onde o perdão cria raiz. Ali, na presença, você descobrirá que mesmo quando o outro não muda, tudo muda em você. Muda o olhar, muda a voz, muda o passo, muda a alma. E com a alma livre, o mundo deixa de ser um campo de batalhas antigas e volta a ser terreno de encontros onde Deus passeia ao entardecer. O descanso que nasce quando a justiça sai das suas mãos. Existe uma hora em que a alma precisa admitir que não consegue mais segurar o martelo do juiz. Você tentou pesar fatos, medir culpas, calcular reparos, imaginar sentenças, reviu cenas como quem revisa processos, reuniu provas, sustentou argumentos. Mas quanto mais tentou fechar a conta, mais a conta te fechou. O que era zelo por justiça virou prisão de vigilância. A mente vivia em sessão, o coração em julgamento, o corpo em alerta. O Espírito Santo te chama para um gesto que parece pequeno, mas inaugura um mundo novo. Colocar a justiça nas mãos de Deus, não por covardia, mas por confiança, não por fraqueza, mas por fé. Não para que o mal seja ignorado, e sim para que você seja preservado, enquanto o santo juiz faz o que só ele pode fazer. Quando a justiça sai das suas mãos, o peito aprende outro ritmo. A respiração deixa de ser curta. Os ombros baixam. A mandíbula relaxa. O olhar desaperta. Porque o tribunal interno finalmente encerra expediente. Você não precisa mais ensaiar discursos, nem ajustar memórias para defender seu caso. Você não precisa mais vigiar a vida do outro como quem monitora réu. A sentença não está mais nos seus lábios. O veredito não depende do seu controle. O coração encontra descanso não porque tudo se resolveu, mas porque a responsabilidade impossível foi devolvida a quem governa com verdade e misericórdia. Entregar a justiça não significa abdicar de limites, nem cancelar a busca legítima por reparação quando ela é necessária. A Bíblia não romantiza o mal, nem nos convoca a confundir perdão com impunidade. O Espírito Santo é quem dá a sabedoria para caminhar com mansidão firme. Há situações que exigem medidas concretas, conversas claras, distâncias protetivas, recursos legais. Tudo isso pode e deve ser feito sem veneno no peito. O que sai das suas mãos não é o compromisso com a verdade, é o desejo de punir com as próprias forças. O que você entrega não é a responsabilidade adulta, é o peso desumano de tentar equilibrar contas que o tempo não fecha. Ao soltar o martelo, você mantém a consciência, mas devolve a vingança. Mantém a dignidade, mas solta o laço da cobrança infinita. O salmista conhecia esse caminho. Ele gritou por justiça, chorou diante da injustiça, apresentou causas e inimigos, mas terminava dizendo: "Em ti esperarei." Essa virada não nasce de magia, nasce de convicção. Deus vê o que aconteceu quando ninguém viu. Deus mede o que seu coração não consegue medir sem se ferir. Deus conhece o que o outro escondeu e o que você mesmo não percebeu. Deus sabe o momento certo e a forma correta de agir. Ao confiar nisso, você se posiciona na realidade e abandona a fantasia de onipotência moral. Você deixa de ser juiz cansado e volta a ser filho cuidado. Enquanto a justiça fica nas suas mãos, a oração vira argumento. Você ora como quem sustenta a peça, como quem tenta persuadir o céu a decidir a seu favor. Quando a justiça passa para as mãos de Deus, a oração vira encontro. Você derrama o que sente sem medo de parecer pequeno. Confessa raivas, nomeia dores, admite limites, pede luz. E nessa honestidade, a presença organiza por dentro o que o veredito jamais organizaria. Às vezes a resposta de Deus será consolo, às vezes direção, às vezes confrontará o excesso da sua exigência, às vezes confirmará a necessidade dos seus limites. Em todas as vezes,
A paz guardará seu coração, porque a paz é a atmosfera de quem não precisa mais decidir tudo sozinho. Há um descanso que só nasce quando você abre mão do direito de pagar com a mesma moeda. O coração que insiste em retribuir na mesma medida mantém viva a geometria do mal. O coração que decide não devolver o golpe encerra um ciclo. Isso não transforma injusto em justo, mas impede que a injustiça se torne sua língua materna. Você para de se parecer com o que te feriu, volta a se parecer com quem te curou. E essa semelhança não é teoria, é prática diária. É escolher palavras que não multiplicam feridas, é recusar armadilhas de conversa que terminam em degradação, é evitar alianças que se sustentam no ódio compartilhado, é optar por silêncios que protegem a paz, em vez de vencimentos verbais que te deixam vazio depois. Quando a justiça sai das suas mãos, a memória perde o emprego de fiscal. Você continua lembrando, mas a lembrança não vem com planilha. Ela vem com oração, vem com intercessão quando possível, com distância sábia quando necessário, com gratidão pelos livramentos que você não contava. O passado permanece verdadeiro, mas deixa de ser ferramenta de acusação íntima. O Espírito transforma lembranças em marcos. Aqui doeu. Aqui Deus sustentou. Aqui foi escuro. Aqui houve luz suficiente para não cair. Essa contabilidade da graça realinha a alma ao cuidado divino e tira combustível do ressentimento. No corpo, esse descanso é concreto. O gatilho que antes acelerava os batimentos passa a encontrar um freio invisível. Você percebe e escolhe. Em vez de entrar no mesmo roteiro de defesa, você respira e entrega. Em vez de escrever a mensagem que sempre piora tudo, você escreve uma oração curta. Em vez de responder à altura do ataque, você responde à altura da sua identidade. Quem você é em Deus começa a decidir o tom. E esse tom não é de fraqueza, é de governo próprio. É domínio do Espírito sobre impulsos que te roubavam noites e te custavam dias. Pode ser que parte de você resista, achando que soltar o martelo diminui sua história, apaga o dano, apaga você. O Espírito sussurra o contrário. Quem segura o martelo vive pequeno, porque precisa caber no tribunal. Quem solta cresce por dentro, porque tem espaço para mesa, pão, óleo e paz. A sua história não perde peso quando você confia a justiça a Deus. Ela ganha sentido. O dano não vira normal. Ele vira lugar de encontro com a fidelidade. E a sua identidade, que antes girava em torno do que te fizeram, começa a orbitar em torno do que Deus está fazendo. Esse descanso não é passividade. É a coragem de escolher o lugar certo para cada coisa. Verdade no coração. Limites nas relações. Passos responsáveis na vida. Justiça nas mãos de Deus. Você segue fazendo o que te cabe, mas sem se envenenar com o que não te compete. Você segue atento, mas sem se desgastar tentando conduzir o que o céu já assumiu. E quando a ansiedade quiser retomar o martelo, você lembrará. A cruz foi o dia em que Deus julgou o pecado e abriu caminho para a misericórdia. Se o maior caso foi decidido ali, eu posso descansar nos casos menores que me ferem hoje. Talvez hoje seja o dia de um gesto simples e decisivo. Diga o nome que pesa e entregue. Diga a situação que te consome e entregue. Diga a injustiça que grita por reparo e entregue. Se houver algo a fazer, o Espírito te mostrará. Se for hora de esperar, Ele te sustentará. Enquanto isso, o descanso crescerá como quem encontra raiz em solo irrigado. E no silêncio depois da entrega, você ouvirá uma certeza que não depende de circunstâncias. Existe um juiz que vê, um pai que cuida, um pastor que guia. É nessa tríplice verdade que a alma repousa quando a justiça sai das suas mãos. A presença de Deus ocupando o espaço deixado pela mágoa. Quando a mágoa sai, algo precisa entrar. O coração não suporta vácuo. Onde havia ressentimento, havia movimento constante de vigilância, justificativas, defesas e monólogos internos. Ao entregar a justiça a Deus, ao soltar a fatura, ao escolher o perdão que liberta, cria-se um espaço. Esse espaço é santo. É a sala onde a presença de Deus deseja habitar de modo consciente.
não como teoria, mas como experiência que altera a forma como você respira, pensa, fala e se relaciona. A presença não é um conceito para dias de culto. É o ar de todos os dias. É o pão da rotina. É a mão que firma o passo quando a memória tenta retomar o trono. A presença ocupa o espaço quando você decide cultivá-la. Cultivar é mais do que sentir. É dar prioridade. É abrir tempo, abrir Bíblia, abrir corpo e abrir agenda. É criar pequenos altares dentro do dia comum. A cadeira onde você se senta, o trecho de um salmo repetido com atenção. A música que não anestesia, mas revela. É a respiração que se torna oração curta, o silêncio que vira escuta, a palavra que desce do entendimento para o afeto. O Espírito ensina essa liturgia simples. Ele transforma minutinhos fiéis em rios. E, de repente, o ambiente interno, que era árido, começa a florescer. Quando Deus ocupa espaço, a sensibilidade volta. Não a sensibilidade da hipervigilância, que pressente ameaças a todo instante, e sim a sensibilidade da paz que percebe o que edifica. Você passa a notar a presença no detalhe, na maneira como um versículo chega no momento exato, na conversa inesperada que fecha uma ferida antiga, no ajuste interno que te impede de responder no impulso. A presença se manifesta como freio e como direção, como consolo e como coragem. Ela não retira você do mundo. Ela te devolve ao mundo sem o peso de antes. Esse preenchimento é perceptível no corpo. O paladar volta a sentir gosto. O sono volta a consolidar descanso. O peito encontra profundidade na respiração. O sistema nervoso aprende uma nova referência. Antes, a base era alerta. Agora, a base é segurança. A presença sela o interior com uma mensagem contínua. Você está guardado. Com esse selo, a alma não precisa armar teatro para se proteger. E o que restava de mágoa quando tenta voltar, não encontra a mesma estrutura para se instalar. A casa está ocupada. Na mente, a presença reorganiza narrativas. Lembra quando o Espírito te ensinou a reescrever a dor? Agora a presença mantém a nova edição no topo. Você escolhe meditar nas obras de Deus em vez de meditar nas falas do ofensor. Você lembra dos livramentos em vez de ruminar as omissões. Você conta a fidelidade em vez de somar prejuízos. Essa educação do pensamento não é alienação. É fidelidade à verdade maior. A presença dá ferramentas para quando a antiga música da mágoa tentar tocar de novo. Você muda a trilha. Troca a repetição pela intercessão. Troca a acusação pela gratidão. Troca o roteiro defensivo pelo roteiro do cuidado. Nos relacionamentos, a presença substitui a lógica da dívida pela lógica do dom. A dívida pergunta o que o outro te deve. O dom pergunta o que você tem para oferecer sem se abandonar. Você não negocia valia. Você não mendiga aprovação. Você não aceita migalhas tóxicas para não ficar só. A presença ocupa o espaço abandonado pela necessidade de provar. Quem vive cheio de Deus para de tentar se completar com migalhas. Isso melhora a qualidade dos vínculos. Você atrai pessoas que também valorizam paz, clareza e verdade. Aprende a manter conversas que terminam em construção. Aprende a dizer não sem punir. Aprende a dizer sim sem se violentar. A presença também é fronteira. Onde ela habita, há ordem. Não é qualquer palavra que entra, não é qualquer convite que se aceita, não é qualquer cenário que se frequenta. A mágoa abria portas por carência e fechava por medo. A presença mantém portas com fechadura e janelas com vista. Você se torna disponível sem se diluir, próximo sem se perder, firme sem ser duro. A mansidão deixa de ser fraqueza e se torna autoridade. O domínio próprio deixa de ser esforço e se torna fruto. A vida se alinha à árvore plantada junto a ribeiros, que dá fruto no tempo certo, cuja folha não murcha. Para que a presença ocupe e permaneça, é preciso uma prática contínua de substituição. Onde antes havia ruminação, agora há meditação. Onde havia relato de injustiça, agora há relato de fidelidade. Onde havia busca por controle, agora há exercícios de entrega.
Você cria frases de aliança que percorrem o dia. Hoje meu coração repousa em ti. Hoje escolho responder pelo Espírito. Hoje não empresto minha mente à mágoa. Hoje não negocio minha paz. Repetir essas verdades com fé não é autoajuda. É aliança verbal com o Deus que habita. As palavras educam a alma a permanecer na casa certa. Em alguns dias o antigo vazio tentará voltar. Ele se disfarça de pressa, distração ou ansiedade difusa. Nesse momento, você pratica retorno. Fecha a porta do quarto, ainda que por poucos minutos. Abre a Bíblia em voz baixa. Lê devagar. Espera o coração alcançar a boca. Se necessário, chora. O choro não desocupa Deus. Pelo contrário, expande o espaço que ele já ocupa. O Espírito é mestre em transformar lágrimas em linguagem. Ele decodifica a emoção e a devolve como paz. E quando a paz retorna, o território interno permanece sob governo do céu. Outro sinal de que a presença está ocupando o espaço é o surgimento de compaixão. A compaixão lúcida não romantiza a dor que você viveu, mas impede que o mal te molde. Você passa a orar com inteireza. Ora pelo seu próprio caminho. Ora pelas pessoas que te rodeiam. Ora, quando for possível e seguro, por quem te feriu. Essa oração não pede reconciliação irresponsável. Pede luz. Pede arrependimento verdadeiro. Pede que Deus interrompa ciclos. A compaixão é evidência de que a mágoa não manda mais. Quem foi tomado pela presença pode desejar bem sem aceitar abuso. Pode abençoar sem permitir confusão. Pode desejar justiça sem nutrir vingança. A presença também devolve projeto. Com a mágoa, a vida fica suspensa. Sonhos entram no congelador. Criatividade se apaga. Quando Deus ocupa, a criatividade volta como sinal de vida. Ideias chegam, convicções se firmam, coragem aparece. Você percebe que ganhou margem interna para planejar com fé e agir com sobriedade. A energia que antes alimentava defesas passa a sustentar construções. A paz se converte em obras, o descanso vira produtividade limpa, e no meio disso, o coração continua sensível. A presença não tira foco de Deus quando você está ativo. Ela acompanha e guia, impedindo que a atividade substitua o encontro. Se você teme perder essa ocupação por devolver espaço à mágoa, trate cada recaída como convite de retorno, não como sentença de expulsão. Percebeu o antigo roteiro. Retorne. Nomeie o que tentou entrar. Entregue. Reafirme quem ocupa a casa. Reacenda o altar. Revisite os salmos. Relembre os marcos. A constância na prática faz da presença um hábito da alma. Hábito santo que sustenta os dias comuns e os dias difíceis com a mesma firmeza. O espaço que a mágoa deixou não foi um buraco. Foi um cômodo à espera do morador definitivo. Quando Deus ocupa, o coração aprende outro clima. Muda o ar, muda a luz, muda o som, muda a mesa. A alma entende que é possível viver sem torres de vigilância e, ao mesmo tempo, com discernimento. Aprende que limites e descanso caminham juntos. Aprende que paz e firmeza não são opostos. E nesse aprendizado, nasce um tipo de descanso que não teme o amanhã, porque sabe de quem é o hoje. No próximo passo dessa caminhada, o coração inteiro descansa sem medo. Descansa não por negação, mas por governo. Descansa porque encontrou morada e morador. Descansa porque a presença preencheu o que o ressentimento ocupava. Descansa porque a paz agora é o novo normal. Quando o coração finalmente aprende a descansar sem medo, há um instante em que o corpo entende o que a alma já começou a aprender. Não é mais preciso vigiar o tempo todo. A cena antiga pode tentar voltar, o nome que doía pode atravessar a mente, a lembrança pode tocar de leve. Mas agora existe um lugar dentro de você que não se move com qualquer vento. Esse lugar tem dono, esse lugar tem mesa, esse lugar tem paz. Não é o vazio educado de quem engoliu a dor, é a plenitude silenciosa de quem foi visitado por Deus e decidiu permanecer. O coração, que antes vivia em guarda, descobre que pode fechar os olhos sem cair, respirar sem se armar.
amar sem se abandonar. É aqui que o descanso deixa de ser evento raro e se torna morada. Descansar sem medo não significa que o mundo ficou perfeito. Significa que a presença de Deus ganhou autoridade por dentro. O juízo saiu das suas mãos, a mágoa saiu do trono, a memória perdeu o comando. O que governa agora é a paz que vem do alto. Você acorda e não precisa conferir os corredores da alma para ver se a ameaça ficou. Você abre a janela do dia com um versículo na boca e um sim no coração. A oração não é mais relatório de urgências, é respiração. A palavra não é prova de força, é pão de cada manhã. A confiança não é postura de quem quer parecer forte, é descanso de quem foi amado sem condição. O medo costumava negociar teu passo. Fazia você evitar encontros que tinham cheiro de passado, responder com aspereza para não ser ferido, manter tudo sob controle para não cair de novo. Agora o discernimento ocupa o lugar do medo. Você continua sábio, mas não cínico. Continua prudente, mas não tenso. Continua firme, mas com mansidão, porque a força do descanso não humilha, sustenta. A coragem do descanso não se exibe, permanece. Quem descansa no Senhor aprende a dizer não com serenidade e sim com inteireza. Aprende a se afastar quando é necessário e a se aproximar quando é seguro. Aprende que a fronteira mais santa é a paz, guardando mente e coração em Cristo. O descanso sem medo também devolve horizonte. A mágoa congelava sonhos. Você adiantava perdas que não haviam acontecido, cancelava projetos por anteparo, freava afetos por cautela. Agora, a esperança volta como estação certa. Ideias amadurecem, convicções se adensam, a criatividade renasce. O Espírito Santo, que escreveu com você a narrativa da dor, agora escreve os parágrafos da construção. Ele alimenta perspectivas, abre caminhos, liga pessoas, instrui passos. Não é euforia, é sobriedade fértil. Você planta com fé, rega com constância, colhe com gratidão. E quando algo não sai como esperado, não volta à linguagem da dívida, volta à linguagem da confiança. Tu conduzes. Haverá dias desiguais. Uma notícia pode tocar uma fibra antiga. Uma frase pode acender um alarme esquecido. Nesses dias, você saberá o caminho de volta. Não para a velha trincheira, mas para o quarto secreto. Fecha a porta, nomeia o que tocou, entrega o que pesou. Recebe de novo o que te sustenta. Você já aprendeu que recaída não é identidade, é convite de retorno. O descanso sem medo não se mede pela ausência de abalos, mas pela velocidade com que você reencontra o centro. E o centro não é um método, é uma presença. Ele está, ele sempre esteve, ele estará. É nesse chão que o perdão encontra seu tipo mais maduro. Não o perdão apressado que busca selo de santidade, nem o perdão amargo que finge que nada aconteceu. O perdão que nasce do descanso se parece com o caráter de Cristo. Verdade sem crueldade, graça sem ingenuidade, amor sem autorrejeição. Você ora por quem feriu quando for possível orar, mantém distância quando for necessário manter, constrói pontes quando houver arrependimento real. E em todas as decisões, a paz é o árbitro. A pergunta muda, não o que me alivia agora, mas o que honra a presença de Deus em mim. Essa pergunta, repetida em silêncio, endireita caminhos. O descanso sem medo também ensina a celebrar. O coração ferido tomava cuidado até com a alegria, com medo de parecer vulnerável. Agora, a alegria volta a ser altar. Você agradece pequenos sinais, reconhece livramentos silenciosos, celebra o progresso que só você e Deus sabem o quanto custou. A gratidão vira musculatura espiritual. Ela te sustenta quando as circunstâncias se mexem e te protege contra o retorno das narrativas de falta. Gratidão não é negação da dor, é reconhecimento da fidelidade no meio dela. E a fidelidade, uma vez reconhecida, se torna trilho para o futuro. Talvez você pergunte como manter essa morada acesa. O caminho já está dentro de você. É o ritmo simples que o Espírito te ensinou, palavra que alimenta,
oração que respira, silêncio que escuta, limites que preservam, serviço que transborda. Não como dever que pesa, mas como pacto que mantém. E quando tudo estiver corrido, escolha microencontros. Um salmo sussurrado ao sair, uma frase aliança no meio da tarde, 3 minutos de respiração consciente diante de Deus antes de responder o que te provocou. Você não tem que sustentar o descanso com força humana. O descanso é sustentado pelo Deus que habita. Você só precisa abrir a casa e abrir de novo sempre que necessário. Chegando aqui, é impossível não fazer um convite. Feche os olhos da alma agora mesmo. Diga ao Senhor com suas palavras o que permanece sensível. Diga onde ainda há eco. Diga o nome que pesa. E peça que a paz ocupe esse espaço por inteiro. Peça que a presença guarde as portas e janelas do coração. Peça que a esperança seja raiz, não apenas flor. Depois respire devagar. Deixe a paz que excede entendimento vigiar você por dentro. Se uma lágrima vier, que ela seja linguagem. Se um silêncio vier, que ele seja abraço. Se uma palavra surgir, que ela seja aliança. Meu descanso está em ti. O coração que aprende a descansar sem medo não esquece o que viveu, aprende a viver com Deus dentro de tudo o que viveu. E assim, transforma o ontem em testemunho, o hoje em encontro e o amanhã em caminho. A ferida já não define, a presença define. A memória já não governa, a paz governa. A culpa já não acusa, a graça chama pelo nome. E nesse governo, você descobre a liberdade mais sólida que existe. Ser conduzido pelo pastor que restaura a alma e prepara a mesa no lugar que um dia foi vale.